pessoal, esse é o nosso primeiro ATPC da AD, de quinta-feira, né? Nesse primeiro, nós reunimos as áreas de matemática, de ciências da natureza com a Silvana e de tecnologia com a Vanessa. Espero que vocês gostem, espero que traga reflexões para o trabalho de vocês, espero que contribua de alguma forma nesse trabalho tão importante de vocês aí na escola. Farei a leitura da pauta para vocês. Então, nosso ATPC está nessa estrutura aqui. Primeiro, eu vou fazer uma leitura, né, de um texto. Vou desenvolver com vocês uma atividade socioemocional. Vou comentar um pouco dos desafios desse ano letivo, né, que nós teremos os alunos presenciais, né, teremos alunos em suas casas, assim como os professores também. A Vanessa vai comentar sobre o CMSP, né, e as funcionalidades dele, de como vai funcionar. E a Silvana vai comentar sobre o ensino híbrido como uma possibilidade e também vai mostrar para vocês os links dos materiais de apoio. Então, aqui tem uma breve biografia da Clarice Lispector, que está nesse material que vocês vai estar disponível a vocês também. O sonho. Sonhe com aquilo que você quiser. Seja o que você quer ser, porque você possui apenas uma vida e nela só se tem uma chance de fazer aquilo que quer. Tenha felicidade bastante para fazê-la doce, dificuldades para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana e esperança suficiente para fazê-la feliz. As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas. Elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos. A felicidade aparece para aqueles que choram, para aqueles que se machucam, para aqueles que buscam e tentam sempre, e para aqueles que reconhecem a importância das pessoas que passam por suas vidas. Esse ano, no planejamento, a gente teve uma fala bastante importante sobre o acolhimento emocional, né? Até tem um documento orientador, né, do Conviva, explicando sobre essa prática. Nós temos as PCNPs do Conviva, que é a Silvânia e a Carol, e eu espero que no momento oportuno elas possam estar aqui conosco para fazer uma abordagem, né, com mais propriedade. Mas eu escolhi falar um pouquinho sobre isso, porque é importante que a gente desenvolva, mesmo que a gente não tenha todo o know-how, né, delas, mas a gente consegue desenvolver o acolhimento. E o que é importante, eu penso, que isso seja uma prática constante nossa, que cada vez que os alunos, naquelas semanas de revezamento, que a gente tem a primeira turma na primeira semana, a segunda turma nas outras semanas, que a gente tenha um olhar atento a cada vez que a gente encontra com outros alunos, para que a gente os acolham, os recebam na escola. Que seja uma prática inclusiva e integrativa, que todos, né, consigam participar de alguma forma, que ela inclua todos e que seja uma prática natural. Eu acho que nesse momento que nós vivemos, às vezes ter um tempinho para escutar, né? Seja um colega de trabalho, seja na escola, seja equipe gestora, que às vezes comentam com vocês tantas coisas, né, que está acontecendo nas escolas, por essa característica que a gente tem na escola agora, né, que uns estão presentes, outros não. A gente tem professores em teletrabalho, professores no presencial. Então, a dinâmica da escola ela mudou muito. E, às vezes, quando um conta um pouco das dificuldades que está tendo nesse processo todo, eu acho que isso ajuda no trabalho de todos. E isso é uma forma de acolher. Então, eu escolhi aqui uma sugestão aqui de atividade para fazer agora aqui com vocês e vocês aí
no momento aí de vocês no TPC, também se quiserem pensar, é uma coisa simples, mas eu acho que nessas práticas, né, do acolhimento, a gente vai tendo ideias, né, de como a gente pode desenvolver isso. Porque é o momentinho que a gente proporciona na nossa aula para os nossos alunos falarem um pouco do que eles sentem e de como eles estão, aquele momentinho vai fazer toda a diferença dele para o momento que ele está na escola e que ele leve esse momento que foi bom para ele também quando eles estiverem nas casas deles, né, acompanhando as aulas pelo centro de mídias, né, realizando as atividades na casa deles. Eu acho que por isso que o acolhimento é importante, que ele começa ali na escola, mas que aquele sentimento ele perdure enquanto os alunos estiverem na casa deles, que é um grande desafio, né? Essa questão de você aprender mediado por uma tecnologia ou mediado por mensagens, né, com o professor. A gente tem que pensar nesse aspecto também. Então, eu escolhi algo simples aqui, uma palavra que define 2020 e uma palavra que define 2021. Para mim, uma palavra que define 2020 é superação e uma palavra que define 2021 é esperança. Então, a gente pode perceber que é algo simples, mas só da gente ter a oportunidade de falar isso, de dar essa oportunidade para os nossos alunos, pode fazer toda a diferença. E aqui eu trouxe uma sugestão para vocês que eu achei bem interessante lá do documento orientador do Conviva, que é uma atividade que se chama da árvore emocional, tá? Então, é uma figura aqui, como vocês podem ver, tá? Cada um vai escolher um desses personagens que a gente vê aqui e tem um número. Cada um a gente percebe que tá de um jeito, né? Tá fazendo alguma coisa nessa árvore e para cada um deles tem uma característica. Então, esse material tá aqui, caso vocês se interessem, também tem no documento orientador. Então, a gente tem aqui os resultados daqueles personagens, né, que vocês escolheram. Este ano, né, começo do ano letivo, foi marcado, né, pela abertura das escolas, né, orientado pelos protocolos de segurança que a gente teve naquela semana de planejamento e de como a escola, né, se planejou e se preparou para receber os professores, né, para receber os alunos. E eu penso que esses protocolos de segurança, né, para todos, ele é um outro aprender da escola, que a escola, em conjunto, ali, estão aprendendo outras habilidades, né? A gente entendendo nesse momento da pandemia que nós estamos. E o que é importante, né, como eu já falei, é a questão do acolhimento de todos na escola. Acho que perante tantos os desafios que a gente tem desse ano, né, uma coisa que eu trouxe aqui no ATPC para a gente pensar e para vocês irem pensando aí também é sobre aprendizagem, né? Ano passado a gente tinha um desafio de oportunizar as aulas para os alunos em no estilo remoto, e aí foi criado o CMSP e tal, e vocês aprenderam novas formas, né, de ensinar, aprenderam várias ferramentas digitais. E aí esse ano a gente já tendo esse conhecimento e aprendizagem, como a gente vai perceber o avanço dos alunos, né, mediado por tudo isso, né, mediado pelo CMSP, mediado pelo Google Sala de Aula, eles na escola e aqueles que não frequentarão. Então, eu acho que é uma coisa para a gente refletir nesse ano, é sobre a aprendizagem. E aí, uma coisa que eu penso muito que a importância do papel do professor para mediar tudo isso, né? Para conciliar tudo isso e mostrar para o aluno, olha, você está indo no caminho certo, né?
tal aula lá no CMSP você fez isso, depois você fez tal atividade. Eu acho que é nesse processo e nas conversas dessas interações que a gente vai tendo, que a gente pode dizer que é um dos caminhos da aprendizagem. Então, a próxima aqui que vai falar para vocês é a Vanessa, ela vai mostrar sobre o CMSP. E outra possibilidade, né, de aprendizagem que a gente tem também é o ensino híbrido como uma possibilidade, e a Silvana vai contar um pouquinho para vocês sobre o ensino híbrido. Olá a todos e todas, eu sou a Vanessa, estou como PCNP de Tecnologia e vou conversar com vocês um pouquinho hoje sobre o Centro de Mídias. A partir deste ano, nós trazemos algumas alterações no Centro de Mídias. E quais são elas? Primeiramente, o aluno deverá assistir 3 aulas de duração de 30 minutos cada uma. Essas aulas poderão ser assistidas tanto pelo aplicativo, quanto pelo navegador e até mesmo pela TV. Ao final de cada aula, o aluno deverá responder às questões expostas no campo tarefas. Essas questões são alternativas e levarão a contagem de presença e frequência desse aluno. Então, o aluno só terá frequência se ele responder essas questões. Tem tempo? Eu acabei de assistir a aula, eu preciso necessariamente responder agora essas questões? Não. O aluno, ele terá o bimestre para preencher, para responder essas questões. Lembrando que ele só terá presença a partir do momento que responder. A escola, através da sede, terá acesso a um relatório para saber qual foi o aluno que respondeu e o aluno que não respondeu essas aulas. Bom, e a TV? Para aqueles alunos que, de alguma maneira, não conseguirem responder as questões de maneira digital, ele poderá responder essas questões de uma maneira física, impressa, buscando esse material na sua unidade escolar, respondendo e dando uma devolutiva para a escola. O professor da sala, após ter essas questões respondidas em mãos, registrará a frequência deste aluno. Caso esse aluno também não consiga ter acesso a essas questões impressas, ir até a escola buscar esse material, o professor poderá também enviar ao aluno via PDF essas questões, via WhatsApp. E o aluno dá essa devolutiva para o professor, para só após isso o professor registrar a frequência desse aluno. Existem outras maneiras para registro de frequência? O professor ele pode complementar essas atividades com suas próprias atividades, dentro do Google Sala de Aula, também por meio do acesso ao aplicativo, ou enviando essas atividades para o aluno, outras atividades para este aluno. Porém, é obrigatório o aluno responder às atividades dispostas no campo tarefas do Centro de Mídia. Agora, professor, eu vou falar com você um pouquinho sobre conteúdos integrados. O que são conteúdos integrados e como eu posso encontrá-los? Conteúdos integrados são vídeos com duração de 10 a 30 minutos. Esses vídeos são aquelas aulas que foram dadas no ano passado pelos nossos professores lá do Centro de Mídias, da SEDUC, e foram editadas. Essas aulas, elas já estão dispostas tanto no Centro de Mídias, na plataforma, com acesso pelo site, quanto pelo aplicativo com os dados patrocinados. Essas aulas, elas trazem também o PPT, que o professor utilizou naquele dia, naquele momento, e traz também o roteiro da aula, para auxiliar os nossos professores, vocês, dentro da sala de aula. Observem que nós temos duas imagens. No canto esquerdo, nós temos a imagem do Centro de Mídias exposto pelo site, e do lado direito, nós temos o Centro de Mídias com acesso pelo aplicativo, pelo smartphone. Pelo site, gente, já está muito claro
conteúdos integrados. Se vocês prestarem atenção, ele já está aqui em cima. Perdoem a coordenação motora aqui. Agora, pelo aplicativo, temos de ir em outros, no canto inferior direito, e logo após isso, nós vamos em repositório. E dentro de repositório, no campus assunto, nós vamos digitar conteúdo integrado. Vejam que essa imagem é dentro do navegador. Já estou dentro de conteúdos integrados. E aqui embaixo nós temos veja links dos conteúdos integrados. Ao clicar aqui, então ele vai nos direcionar para essa tabela. E o que eu encontro nesta tabela? Colunas dispostas em série, componente, habilidade, título da aula e o link da aula. Eu vou escolher aqui a primeira série do ensino médio de matemática, com o tema, com o título Mudança de base dos logaritmos. Ao clicar no link, ele vai me direcionar para o vídeo desta aula. No canto direito, nós temos aqui o PPT e nós temos o roteiro. Qual a diferença do PPT e do roteiro? Eu sei que muitos já têm muita experiência em relação a isso, mas só reforçando, não custa nada reforçar, né? O PPT, ele é utilizado, vamos supor que eu não queira utilizar este vídeo na sala de aula. Eu queira dar esta aula, então eu posso utilizar esse PPT, complementá-lo, eu posso editá-lo, complementando com as minhas informações ou com outros exercícios, ou modificando os exercícios dessa aula de uma maneira que o meu aluno, daquela realidade a qual eu pertenço, entenda de uma maneira mais simplificada o conteúdo. Então, eu tenho o PPT e tenho o roteiro. O roteiro, ele é exatamente, ele nos traz na íntegra como esta professora trabalhou neste dia todo esse conteúdo. Em que momento eu posso utilizar esses conteúdos integrados? Eu posso auxiliar os meus professores eventuais, aqueles professores os quais vão para apenas naquele dia, mas que pelo o acesso ao plano de aula do professor da turma, ele já sabe qual é a habilidade que deverá ser trabalhada naquele dia. Então, eu busco em conteúdos integrados a habilidade específica. Posso também, como um auxílio nas minhas aulas de reforço, das habilidades que estão em defasagem, que já foram diagnosticadas pelas avaliações dadas aos nossos alunos. E como uma retomada mesmo de conteúdo. Agora, professor, eu mostrei para vocês por meio do PowerPoint, do PPT. Vou fazer a gravação direto pelo site para que vocês tenham uma noção maior de como encontrar esses conteúdos. Então, nós vemos que aqui em cima nós temos conteúdos integrados, selecionamos, rolando a página um pouquinho para baixo, nós vamos em links de conteúdos integrados. Vou deixar aqui primeiro, link de conteúdos integrados. Ele vai nos direcionar para esta página aqui, esta tabela do Excel, como eu disse. Eu vou escolher aqui uma aula diferente agora, essa primeira, anos finais, ensino médio, projeto de vida. Ao clicar neste link, ele vai nos direcionar para uma nova janela, essa nova guia aqui em cima, né? Ela traz para a gente, então, o vídeo da aula, como eu disse. Aqui embaixo, o conteúdo dessa aula.
Vou abrir o conteúdo que eu já baixei aqui, lembrando que quando eu selecionar, ele vai fazer o download, vai vir aqui embaixo, botão direito abrir. Eu já deixei aberto para economizar um pouquinho de tempo aqui. Aqui os PPTs da aula. Olha, todo o PPT eu posso modificar, acrescentar mais um slide ou algum exercício. E o roteiro em Word também, com um plano de aula. As habilidades que vão ser trabalhadas, as competências, o objetivo da aula, materiais e recursos que eu posso utilizar. Lembrando, olha o roteiro, ele fala que a aula ela foi planejada para ser realizada em 4 etapas, o tempo que eu posso ficar em cada etapa, e o roteirinho é bem legal, né? Ele dá uma noção bacana para o professor aí da aula. Então é isso, gente. Vou finalizar conteúdos integrados aqui para ir para o próximo assunto com vocês. Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre o repositório. O que encontrar no repositório e como encontrar o repositório? Bom, no repositório ficam aquelas aulas programadas. Vamos supor que semana que vem eu quero preparar a minha aula ou eu quero ter acesso ao conteúdo que o meu aluno verá nas aulas online da semana que vem. Onde fica esse material? No repositório. Qual é a diferença do repositório para os conteúdos integrados? O repositório tem aquelas aulas que ainda vão acontecer e que não foram editadas ainda. Então, o professor tem acesso a uma semana antes a esse material, mas não aos vídeos, porque as aulas ainda não aconteceram. Ao lado desses vídeos, nós vamos ter o PPT dessas aulas. Como essas aulas ficarão dispostas e como elas serão trabalhadas. O objetivo é que o professor, a ter acesso a esse material, ele consiga se programar melhor, ele já sabe o que o aluno verá e ele vai se organizar para aqueles alunos que estão no presencial e para aqueles alunos que estão em casa assistindo ou pela TV ou pelo aplicativo e navegador. Vamos lá então. Vejam que do lado direito está o exemplo do smartphone e do lado esquerdo o navegador. Pelo navegador, logo em cima a gente tem repositório. Já pelo aplicativo, precisamos antes ir em outros para depois em repositório. Vejam que ele nos encaminha para uma nova guia em que eu vou descrever ali em cima o tipo de ensino, anos finais, ensino médio, série e ano, o componente curricular, ou eu posso buscar também pelo assunto. É uma busca mais refinada, né? Ele traz uma busca mais refinada do que aquela planilha dos conteúdos integrados. Vejam que ao clicar em um conteúdo específico, um assunto e uma série que eu descrevi no slide anterior, ele me direcionou para essa página, o qual o vídeo ainda não está disponível, como eu disse, porque essa aula ainda não aconteceu, mas no canto direito aqui, ele já me traz o PPT da aula. Então, o professor ele já sabe como, quais os exercícios vão ser trabalhados na aula ao vivo pelo Centro de Mídia, podendo assim se programar com seus alunos. Agora eu vou fazer com vocês uma demonstração aqui pelo navegador. Vamos lá em repositório. Vou colocar ensino médio, tipo de ensino, primeira série,
componente curricular matemática e vou pesquisar. Vou escolher essa daqui, ó, 17/2, ainda vai acontecer. Olha lá, ele me traz aqui, o vídeo ainda não está disposto porque a aula não aconteceu. Aqui o PPT da aula, vou baixar o PPT, abrir, olha lá, eu também posso de repente modificar ou acrescentar slides a esse PPT, ok? Vou fechar. Ah, mas cadê o roteiro? O roteiro, ele só vai estar disposto depois que a aula acontecer, tá bom? Depois que a aula acontecer, que ela for editada, aí sim, eles deixam um vídeo aqui, que será aquele vídeo de 10 a 30 minutos com o roteiro disposto aqui. Bom, gente, nós falamos um pouquinho sobre conteúdos integrados, sobre repositório, mas nós temos também uma API muito interessante dentro do Centro de Mídias, que ela é destinada para tutoriais, vários tutoriais que podem auxiliar o professor e o aluno na utilização do Centro de Mídias. Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, na parte superior, nós temos materiais de orientação. Ao selecionar, ele vai nos direcionar para este campo com vários PDFs com todos os tutoriais. Então, por exemplo, eu escolhi esse aqui, como atualizar o aplicativo Centro de Mídias. Ele vai fazer o download desse PDF e vai ficar disposto visualmente assim para mim. Como fazer essa atualização pelo Android, como fazer essa atualização pelo iOS e o passo a passo de cada situação, para cada software ou para cada aplicativo, aí de acordo com o tutorial que vocês escolherem. Então, um bom trabalho, coloco-me à disposição caso vocês tenham alguma dúvida de como utilizar essas funcionalidades do Centro de Mídias, e no final dos PPTs estará aí o meu e-mail institucional, juntamente com o e-mail institucional das minhas colegas de trabalho aqui, a Mirna e a Silvana, e qualquer coisa conte conosco no trabalho a ser realizado aí diretamente com os alunos em sala de aula. Um abraço a todos. Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos para o início então de mais um ATPC de Ciências da Natureza, junto com as meninas da Matemática e da Tecnologia. Aproveito para fazer um convite aos colegas das disciplinas de Física e Química que gostariam de trabalhar aqui conosco, junto ao núcleo pedagógico, né, respondendo então pelas disciplinas e pela área do conhecimento, né, que no caso Ciências da Natureza. Logo, a diretora de núcleo, Luciana, produzirá um edital no qual estaremos então convidando, né, os professores que queiram fazer parte do grupo, tá, para atuar aqui, trabalhar junto comigo. E aproveitando então, né, falando do nosso momento, ainda vivenciando todo esse processo, toda essa mudança no contexto da educação, e falar um pouquinho, né, nessa TPC do ensino híbrido de uma forma breve, na verdade complementar o que vocês já estão trabalhando, né? Eu sei que muitos professores já estão trabalhando, já foram buscar informações sobre o ensino híbrido e o que é possível a gente desenvolver nesse período de distanciamento com os nossos alunos, até porque, né, nós temos uma grande quantidade aí de professores ainda em ensino remoto e temos os colegas que estão já na escola, né? Então, assim como acontece com os alunos. Então, na verdade, o ensino híbrido é isso, né? Uma turma, a gente consegue então mesclar aulas presenciais e online
de forma que a gente consiga intercalar os conteúdos e ao final esses conteúdos se complementarem, né? Então, o papel do professor ele é de guiar o estudante nesse processo. O tempo, né, ele é personalizado de acordo com a sua necessidade. Então, a gente consegue trazer para o nosso trabalho do dia a dia estratégias na qual eu tenho um grupo de alunos online assistindo o centro de mídias lá, acompanhando aulas por aquele canal, e alunos conosco em sala de aula. Então, o que é possível a gente fazer nesse período? O que é viável para a gente desenvolver em sala de aula com esses dois grupos, né? Tanto é que a gente tem aí o formato de rodízio. Uma semana cada grupo estará conosco nas aulas presenciais, né? E aqueles que não estão, na verdade, sendo orientados, né, por vocês, pela escola e até mesmo pelo centro de mídias, a acompanharem as aulas. Então, as aulas pelo canal do Centro de Mídias. Então, é importante que a gente, enquanto educador, se organize, né? Organize o plano de trabalho, de que maneira a gente pode, então, intercalar esses conteúdos, para que a gente possa favorecer, então, os estudantes nesse processo de ensino-aprendizagem. Com relação às características do ensino híbrido, nos permite, então, reorganizar os espaços, os planos pedagógicos, trabalhar com metodologias diversificadas, o uso da tecnologia como mais uma ferramenta para o desenvolvimento das nossas práticas pedagógicas. Tem o estudante como protagonista, né? Eu consigo desenvolver isso nos alunos, no seu processo de ensino-aprendizagem, e o nosso papel enquanto mediador, né? Então, o ensino híbrido vem nos permitir que a gente consiga trabalhar dessa forma. Bom, então, esse slide eu apresento para vocês exemplos, né, de ferramentas aí que a gente pode estar inovando em sala de aula, são os exemplos das metodologias ativas, e o ensino híbrido é um dos exemplos aí de metodologias ativas, assim como a aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem entre times, aprendizagem por gamificação, aprendizagem da sala de aula invertida e a aprendizagem mão na massa, né, que é muito voltada para as questões práticas, quando a gente consegue trabalhar com kits de montagens para experimentações, a aprendizagem personalizada, colaborativa e orientada, a aprendizagem baseada em projetos, no qual, para quem trabalha com a pré-iniciação científica, é uma metodologia muito usada, e estudos de caso. Então, são exemplos aí de metodologias ativas, no qual o ensino híbrido também é uma das. Dentro desse ensino, né, dentro dessa metodologia do ensino híbrido, a gente pode também atrelar uma outra metodologia, que é a sala de aula invertida. Então, é uma possibilidade da gente poder trabalhar nesse momento. Como que ela funciona, na verdade, né? Essa metodologia ela vai propor um conteúdo, né, um tema da aula, né, o qual eu quero trabalhar, de acordo com a habilidade que estão sendo desenvolvidas para aquele momento, que se espera ser desenvolvidas naquele momento. E aí, então, os alunos eles entram em contato primeiro, né, com esse conteúdo ou com esse tema, em casa ou por meio de materiais digitais, como videoaulas, apresentações ou podcasts, antes de eu ter o contato, antes deles estarem em sala de aula conosco para a gente desenvolver e aprofundar esse conteúdo. Então, eu coloquei o exemplo do centro de mídias, porque, na verdade, os alunos que estão nesse momento em casa, não no presencial, é uma possibilidade da gente trabalhar com uma sala de aula invertida. Ou seja, vocês combinam, né, qual é o conteúdo que será trabalhado, verifica a programação, então, do centro de mídias e faz essa articulação com essa proposta de trabalho, né? Então, o aluno ele assiste, o aluno ele anota as suas dúvidas, ele pode buscar outras informações, e aí no momento em que ele estiver com vocês em sala de aula,
o professor, então, ele pode aí pensar em outras estratégias para trabalhar em sala de aula. Então, aí é um momento de discussão, um momento de trazer dúvidas, um momento ao qual o professor pode elaborar situações para os alunos, então, resolverem, situações de problema, tudo isso atrelado ao conteúdo que ele já teve. E os que estão naquele momento, naquela semana, no presencial, no ensino presencial, eu penso então em outras estratégias para que ele possa depois, no momento online, vir a fazer a pesquisa. Eu posso inverter. Mas uma das ideias é justamente aproveitar o centro de mídias e atrelar a metodologia de sala de aula invertida. Então, acho que dá para a gente pensar aí, é uma sugestão de se pensar em como eu posso, então, aproveitar esse momento e preparar uma sequência de aulas com a programação do centro de mídia, já pensando nessa metodologia. E como que funciona, né, na verdade? Qual é o bacana disso tudo? Então, nesse primeiro momento, né, para esse slide que eu coloquei aqui para vocês, é do site da Nova Escola, então eu fiz uma adaptação. E aí, veja, num primeiro momento, então, o conteúdo ele é introduzido aos alunos de uma forma online, né? Então, o primeiro contato dele é virtual, né, através de livros didáticos, enfim, resumos, e ele pode, então, explorar individualmente esse conteúdo. Você pode até fazer um roteiro para ele, de observação ou de anotações, né? Isso também não impede de vocês adaptarem para que esses alunos possam explorar, então, esse momento. Né? No segundo momento, o aluno vai rever esse aluno, rever a sua dificuldade, o que ele não entendeu, e ele pode, então, como eu falei, fazer outras pesquisas e aprofundar, vir com as dúvidas, levantar questões, não é? E alguns comentários, e aí quando ele vem com vocês em sala de aula, é o momento de debater, de realizar as atividades, e eu, enquanto professora, posso complementar ali na sala de aula. Tá? Então, seriam 3 passos aí, né, que a gente pode pensar em como desenvolver e explorar depois essas outras possibilidades com eles. Ainda diante do que ele aprendeu ou do que ele lá estiver trabalhando no virtual, quando ele vir para a escola no momento presencial, eu ainda posso atrelar uma outra estratégia dentro do que a gente já estava trabalhando, que é a rotação por estações de aprendizagem. Como eu tenho um número limitado de alunos em sala de aula, então eu penso que eu vou pensar em situações em que eu possa fazer rodízios no individual ou eu posso pensar em duplas desde que estejam respeitando o distanciamento, isso na sala de aula. Então, veja, ele vem para a sala de aula com o que ele já estudou, isso é uma possibilidade, e aí eu direciono algumas estações na carteira, né, dentro da sala de aula, e num formato de rodízio ele vai, então, responder ou, enfim, desenvolver o que eu planejei ali para cada estação de estudo, né? Uma outra situação é eu propor para os que estão online, se eu consigo trabalhar de forma remota ao mesmo tempo com o grupo que está online e a outra turma ali comigo em sala de aula, para aquele grupo que está online, claro que vai me dar mais trabalho, mas eu posso pensar numa outra possibilidade também de rodízio, mas aí assim, eu já divido os grupos e posso então realizar, né, promover outras salas, no caso do Meet, sala de aula virtual, e aí cada grupo ficaria numa sala. E aí como que eu faço o rodízio? Eu posso pensar enquanto professor, ao invés dos alunos trocarem de sala, da sala de aula virtual, eu proponho então a troca das atividades. Então eu dou um tempo para essa turma realizar uma determinada atividade e aí eu posso trocar a atividade. Então, na verdade, o professor é que levaria a situação, um problema para eles. Ao invés de fazer o rodízio da sala, a gente faria então o rodízio dos problemas ou das situações problema para eles resolverem. Seriam 2 sugestões aí, tá? De rotação por estações de aprendizagem. Então, num primeiro momento, eu posso utilizar o centro de mídias para me ajudar no desenvolvimento das aulas,
com um grupo de aluno, e os que estão comigo em sala poderiam então fazer a rotação por estações de aprendizagem. É uma estratégia para se pensar e organizar no plano de trabalho, né? Ficam aí as sugestões, sempre articulando ao que a programação do Centro de Mídias para não se perder na sequência das habilidades e do currículo. Claro que, se for preciso, a retomada sempre dessas habilidades ou das atividades, né? Então, aquilo que eu falei, no momento do presencial, eu crio os circuitos dentro da sala de aula, ou se eu tiver com um grupo no Meet, eu posso pensar também nesse rodízio, nesse circuito no online, só que ao invés dos alunos trocarem de sala, eu trocaria as atividades, tá? E aí, como eu falei, cada estação, então, a gente propõe uma atividade diferente com o mesmo tema central para todos, certo? A ideia é que os estudantes, então, façam o rodízio pelos diversos pontos ou pelas diversas atividades. Aqui, então, pedindo licença, é da nova escola, né, parceira da SEDUC, então não tem problema a gente utilizar um material deles, né? E aqui a sugestão ao qual eles trazem. Na verdade, aqui ele comenta da estação que deve promover o debate, né, nesse momento de promover o debate, ou atividade prática coletiva. Como não é possível nesse momento devido ao distanciamento, nós temos que adaptar. Então, em dupla, mas mantendo o distanciamento, ou eles se organizam através do celular, pelo WhatsApp, ou até mesmo, se tiver o computador ali de fácil acesso, abre uma sala do Meet, podem discutir e aí depois trazer então para o momento de socialização. Tá? Então, o professor, na verdade, qual é o nosso papel? De orientar os grupos, de tirar dúvidas, né? De propor caminhos. Eu vou mediar esse processo. E a tecnologia como a nossa ferramenta ali de apoio principal no momento. Tá? Tanto da pesquisa ali na sala de aula, como também quando eles estiverem em casa acompanhando o centro de mídias. Então, são situações para a gente poder pensar e diversificar o nosso trabalho nesse período. Eu posso até propor, numa aula de ciências, em 2 carteiras, por exemplo, uma atividade experimental. Vai ser uma atividade um pouco fechada, porque aí, na verdade, eu vou trazer um roteiro para o aluno, ao qual ele pode organizar ali o experimento, fazer o experimento de forma simples, sempre mediado pelo professor ali na sala, porém mantendo o distanciamento. Então, algo simples para ele poder observar e anotar e depois fazendo então a socialização no final. Seria um exemplo de um ponto aí, de uma estação de trabalho, para ele desenvolver uma atividade prática. Então, ficam aí sugestões para vocês pensarem e, claro, adaptar a melhor forma possível diante da realidade que vocês estão encontrando, tá? O tempo é uma questão aí de, como eu falei, a gente tem que pensar. Se eu tenho aula dupla para aquele dia, claro que as primeiras aulas nós vamos ter um pouquinho de dificuldade para organizar. Tudo é muito novo, para nós, enquanto professor é novo, dá um pouco mais de trabalho, mas depois, com o tempo, a gente vai se familiarizando, né? Assim como tivemos que nos organizar para o ensino online, né? Para tudo online, para as nossas reuniões. Então, agora a gente vai aprender e adaptar nossas aulas a esse sistema de ensino híbrido, um pouco online, um pouco presencial. E assim a gente vai trocando experiências com outros colegas que deram certo ou não, por que não deu, e sempre trazendo de uma forma viável para o nosso trabalho, para a nossa rotina de trabalho, tá? E é interessante aqui também, algo que a gente não pode esquecer, é que todo esse processo de aprendizado tem que ter o início, meio e fim. Então, eu tenho uma proposta, um momento de inicial, né, do conhecimento prévio, do início de conversa, do que ele já sabe, e aí depois eu vou para o momento de desenvolvimento e o final, a socialização, e até então o professor contextualizando ou sistematizando todo o processo que foi construído nesse período. Então, mas para eu desenvolver
estratégias diversificadas, junto ao grupo de alunos, eu preciso conhecê-los. Conhecer em que sentido? Saber qual é o processo, saber qual é a estratégia, né? Estilo de aprendizagem que esse aluno apresenta. Por quê? Eu tenho que pensar que cada um possui uma estratégia diferente para o seu aprendizado. De acordo com a pesquisadora Teresa Cerqueira, essas estratégias são chamadas de estilos de aprendizagem. Então, segundo a pesquisadora, o estilo de aprendizagem, na verdade, é o estilo que o indivíduo manifesta quando se confronta com uma tarefa de aprendizagem específica. Uma predisposição do aluno em adotar uma estratégia particular de aprendizagem, independente das exigências específicas das tarefas. Há na literatura várias teorias acerca desses diferentes estilos de aprendizagem. Uma delas é a teoria Kolbe, que foi desenvolvida pelo professor David Kolbe em 1984, e a teoria Vark, que surgiu dos estudos de Neil Fleming em 1992. Fleming desenvolveu o questionário Vark, que eu vou deixar o link para vocês, é bem interessante para que as pessoas conheçam, e até nós, enquanto adulto, possamos responder esse questionário e descobrir qual é o nosso estilo de aprendizagem, tá? A teoria Vark, e aí eu peço licença aos professores de inglês, se puderem me corrijam, né? Vark é uma sigla em inglês e que se refere às palavras visual, auditive, reading, writing e kinesthetic. Essa teoria ela nos permite conhecer e classificar os estudantes em 4 categorias de acordo com o seu estilo de aprendizagem. Na categoria visual, então o estudante ele tem uma facilidade de aprendizado de acordo com o que é apresentado para ele em termos de estímulos visuais. Então, por exemplo, trabalhar com gráficos, tabelas, mapas mentais, listas, né? Esses formatos eles ajudam na assimilação dos conteúdos para os indivíduos que se encaixam nessa categoria, né? Costumam também se comunicar melhor de forma gráfica, então eles gostam, né, preferem, na verdade, socializar os seus trabalhos, suas pesquisas, geralmente em desenhos, em mapas, né? Dessa forma, eles conseguem transmitir as suas ideias, aquilo que eles aprenderam. Então, estudantes que levam para esse estilo de aprendizagem têm o costume de desenvolver, né, o processo de construir o conhecimento a partir de imagens. Então, por isso que a gente, quando trabalha com um determinado conteúdo, é importante diversificar também, não só ficar em textos, como também trazer imagens, se possível, ou demonstrar alguma atividade para que se torne mais fácil, né, o processo de aprendizagem. Há aqueles que são mais para o auditivo, ou seja, nesse perfil, o estudante ele tem uma facilidade em ouvir as aulas expositivas, então para ele é melhor uma aula expositiva, né? Assim como palestras, ouvir podcasts, músicas e até mesmo o debate entre os colegas. Então, fazer uma leitura em voz alta, participar de debates também é uma forma que eles têm de fixar os conteúdos estudados. Estudantes com esse estilo de aprendizagem costumam falar mais, né, de perguntar mais, de repetir informações justamente com o intuito de memorizá-las e de expor depois as suas ideias. Já para o estilo de leitura e escrita, autores incluem nesta categoria no estilo visual e outros acreditam que essa modalidade se diferencia por ser mais específica com conteúdos escritos. Nesse estilo, então, os estudantes eles vão apresentar maior facilidade na leitura e também em transmitir aquilo que aprendeu ou de socializar aquilo que aprendeu, suas ideias, principalmente nas redações, em textos, não é? Optando por estudar com livros, com artigos, dicionários, até mesmo textos online, né? Eles geralmente têm o hábito de anotar palavras, palavra por palavra, né, de tudo que o professor fala, nas aulas expositivas, tá? Então, tem muitas pessoas que são mais para o lado da leitura e da escrita. O estilo sinestésico
é, na verdade, a facilidade que a pessoa tem em aprender com a prática. Então, por isso, estímulos externos são essenciais para que os conteúdos sejam fixados ou aprendidos, né? Nessas atividades que são mais concretas, então, trabalhar com simulações, demonstrações, dinâmicas, métodos lúdicos, gamificação e até mesmo os experimentos, né? São os preferenciais para esses indivíduos. É importante também que os teóricos trazem uma observação, que apesar da divisão, né, dos estilos aí, essa teoria também ela considera que existem pessoas multimodais, ou seja, que adaptam a sua capacidade de acordo com com o estilo de aprendizagem oferecido. Então, eu posso ser muitas vezes sinestésico, mas dependendo da situação, eu posso me adaptar à leitura e à escrita. Então, eu tenho que ter esse olhar amplo para o grupo de alunos para eu poder, então, diversificar o meu trabalho e não somente ficar com livro didático ou textos em lousa ou apenas pesquisas na internet. Então, é importante e as estações, né, o ensino híbrido nos permite diversificar e, portanto, trabalhar com esses, até mesmo com esses 4 estilos de aprendizagem num determinado conteúdo que eu queira desenvolver, tá? E aí, então, eu mostro para vocês aqui o questionário, perdão, o link que dá acesso ao questionário, como aprendo melhor. Eu acho bacana todo mundo aí que tiver curiosidade em realizar esse questionário, em responder esse questionário, para vocês se identificarem qual é o estilo que melhor vocês aprendem, né? Qual é o melhor estilo que me ajuda aí no processo da aprendizagem. Muito bacana o adulto fazer para depois até levar para esse, quem sabe, levar para a sala de aula e realizar com os alunos, tá? Fica a dica aí para vocês. Então, diante do que a gente trouxe para a TPC, falando do ensino híbrido, do que a Vanessa trouxe com relação às ferramentas da tecnologia, como mais um suporte, a Mirna falando um pouquinho também dentro da matemática. E aí, assim, para a gente finalizar esse ATPC, eu trago aqui alguns links para vocês, então, enquanto tem dúvida, onde encontrar os materiais de apoio que vão nos subsidiar nessa caminhada, nesse processo de planejamento e direcionamento das nossas aulas. Os links, então, referem-se ao currículo paulista, à etapa do ensino fundamental, né, que agora a gente tem lá um currículo em ação, o currículo do ensino médio, tá, que estão aí em construção os materiais, né, para a primeira série a gente já começa a trabalhar esse ano, um material novo, e 2022, então, a gente dá continuidade com o grupo da segunda série. Então, esse material de apoio, eles estão todos alinhados à BNCC e, por sua vez, aí, ao currículo paulista, né? Que agora, na verdade, a gente vai chamar de currículo em ação. Mais um slide, então, com as habilidades essenciais de todas as disciplinas, de todas as áreas do conhecimento, estão nesse Google Drive. Então, vocês podem clicar nesse nesse Drive, ao qual encontrarão todos os materiais e todas as habilidades essenciais de 2020 e 2021. Os materiais de apoio do Inova Educação, no caso, o Projeto de Vida, e o Currículo Mais. Para quem não conhece, vale a pena entrar no link e verificar quais as possibilidades, quais ferramentas, quais outras ideias, outros materiais de apoio para vocês desenvolverem junto a esse período as aulas, então, do ensino híbrido. O Currículo Mais tem diversas pastas relacionadas às áreas de conhecimento. Então, cada um vai encontrar lá uma pastinha com esses materiais, com vídeos, com sequências de atividades, enfim, várias alternativas aí para a gente subsidiar o nosso trabalho, o nosso planejamento. E o repositório, né, que estão todos os vídeos, já foi falado isso na semana do planejamento, e eu estou trazendo aqui para intensificar um pouquinho e relembrá-los. Que o repositório, então, da SEDUC, nós temos os vídeos, as aulas que já foram dadas,
para que caso vocês queiram revisitar junto aos alunos ou solicitar que eles busquem uma determinada aula de um determinado conteúdo. Estão lá para vocês, então, novamente revisitarem e explorarem esse material. Bom? Deixo aqui, então, o último slide, são as referências do que a gente trabalhou hoje. Esperamos ter contribuído um pouco com o trabalho de vocês, acrescentando aí algumas ideias, suporte, subsídios para o desenvolvimento do trabalho daqui em diante, tá? Deixo um abraço a todos e muito obrigada.